Olá, eu sou o pastor Jairo Menezes. Seja bem-vindo ao Momento Edificando Valores e Princípios. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da palavra de Jesus que está em Mateus 7, o verso da número 12. Faça aos outros o que querem que eles façam a vocês. Lição desse texto: trate o seu próximo como gostaria de ser tratado. Desde os tempos antigos da humanidade, o homem precisou viver em sociedade. Em cada época foi criando padrões de comportamento como justiça, honestidade, responsabilidade, lealdade e respeito de acordo com os valores estabelecidos na sua cultura. Desde o surgimento, o homem ele vem sofrendo influência através dos seus comportamentos e atitudes. Quem é que nunca se deparou com alguém ou consigo mesmo, menosprezando, quebrando os valores ensinados pela sua família? Valor moral é definido como respeito à vida, não apenas a vida individual, mas sim a vida coletiva, já que vivemos em sociedade dependendo um dos outros. Estamos vivendo em tempos difíceis. Não me refiro apenas às dificuldades financeiras ou econômicas que passa o mundo. Refiro-me à crise que vem assolando nossa sociedade. Ela se chama-se crise de valores. Fala de valores como a dignidade, o respeito, a tolerância, a honradez, a honestidade, a generosidade, o amor. Os valores estão ficando banalizados e geram uma sociedade sem regra e que abomina o que é definitivamente certo e correto e que se esquiva dos padrões morais e éticos. Impossível conviver em sociedade sem impor limites. Como seria o mundo se não existissem leis e regras? Muito provavelmente seria um caos, é impossível viver em um mundo sem leis e regras. As leis regem em tese o comportamento de uma sociedade, oferecendo a elas garantias de uma vida. A sociedade atual confundiu liberdade com libertinagem e jogou os valores éticos morais na lata do lixo. Não é de admirar que os valores estejam mudando para pior. A falta de uma bússola moral tem promovido uma cultura de ganância e de indiferença para com o sentimento dos outros. Hoje em dia, o ser humano está cada vez mais mergulhado no materialismo e no consumismo. Tem desprezado os bons princípios e tem se apegado apenas às vontades do corpo, buscando legitimar as escolhas e os seus atos. Quando o ser humano continuar tentando criar o seu próprio código moral, por mais que negue, ele irá perceber o grande vazio que vive e a angústia da sua alma e um intenso sentimento de culpa. Os valores dão sentido à vida. Sem valores adequados, a vida nada mais é do que uma luta pela sobrevivência. A pessoa vai deixar de viver e vai simplesmente existir. Quando falo dos princípios morais e da pessoa de Cristo, estou falando da vida no sentido amplo. Ninguém pode cumprir os verdadeiros princípios morais sem estar em Cristo. Conta-se uma certa história de um fazendeiro que um dia se viu armando várias ratoeiras. E havia um rato naquela fazenda, que ao ver sentiu-se ameaçado e saiu correndo para contar a novidade aos seus amigos, que era a vaca, a galinha e o porco. Poucos se importaram ao ouvir o rato falar. Disseram que aquilo não era um problema deles e que aquilo não afetava eles. Aconteceu então que a ratoeira armada pegou-se uma cobra. A mulher, esposa do fazendeiro, pensou que tinha sido o rato e ao chegar perto foi picado pela cobra. A mulher ficou acamada. O fazendeiro mandou então matar a galinha para fazer uma canja para sua mulher. A mulher não melhorou, piorou. E então os parentes e amigos vieram à fazenda visitá-la. E para alimentá-los, o fazendeiro então mandou matar o porco. Não bastando isso, passando-se os dias, a mulher não melhorou e veio falecer. E então, para o sepultamento e velório, vieram os parentes de longe, os parentes de perto e amigos. Para alimentá-los, o fazendeiro mandou matar a vaca. Somente o rato sobrou. Somente o rato
escapou dessa situação. E isso então nos leva a entender e a compreender que algumas vezes as nossas atitudes se assemelham a desses animais. Acreditamos que o problema do outro está muito distante de nós e não poderá nos atingir. Aí viramos o rosto e continuamos a cuidar da nossa vida como se ela, a vida, não fosse feita de ciclos e não nos levasse em algum momento a sentir a consequência direta ou indireta de nossas ações e omissões. Palavras confortam, encorajam, fortificam, mas só atitudes transformam. Não percamos a nossa capacidade de indignação e reação ante o que aflige a nós e aos outros. Afinal, os outros somos nós sob outro ângulo. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe.